Bom, pessoal, mais uma vez vamos sintonizar o nosso canal da comunicação com a função fática, dizendo oi, tudo bem? Professor Fábio, estamos aqui dando continuidade àquele estudo que nós fizemos do campo da comunicação, lembrando que comunicação é tornar comum, né, do latim comunicare, e em cada ato de comunicação nós falamos que tínhamos 6 elementos, né, que eram emissor, receptor, código, canal, referente e a mensagem. Então, hoje nós avançamos com as funções da linguagem. Cuidado para não confundir com figuras de linguagem, tá? As funções da linguagem são, na verdade, o quê? Um destaque que ocorre de um ou mais dos 6 elementos de comunicação no ato da comunicação, no ato comunicativo. Então, se nós temos 6 elementos da comunicação, nós temos 6 funções da linguagem. Tá? A primeira função da linguagem que eu quero colocar com vocês é a emotiva, que destaca o emissor. Então, um exemplo muito bom, aliás, vários exemplos muito bons aqui de função emotiva, nós poderíamos pegar qualquer música do Raul Seixas, porque ele sempre tem o destaque da primeira pessoa. Ele usa muito o eu e o verbo na primeira pessoa, né? Então, a canção Eu Prefiro Ser Essa Metamorfose Ambulante, né? Quando o Raul canta Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu sou a luz das estrelas. Tem mais uma ainda. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Se você pegar toda a obra dele, tem esse uso da função emotiva, tá ok? Bom, a segunda função que nós temos aqui é a função apelativa, também pode ser chamada de função receptiva, função conativa da linguagem, que seria o quê? O destaque do receptor. Então, sempre vai ter ou um verbo empregado no modo imperativo, como essa propaganda aqui, né? Beba Coca-Cola, né? O beba é o imperativo referente ao você, né? Que seria na terceira pessoa, mas também é muito comum você ver o, o imperativo na segunda pessoa. E uma marca da linguagem coloquial seria fundir a segunda pessoa com a terceira pessoa, né? Por exemplo, uma propaganda bem antiga e que a Caixa Econômica Federal usou muito tempo foi aquele slogan: vem para a Caixa você também. O vem é o imperativo do tu da segunda pessoa e você, né, vem para a Caixa, você é um pronome de terceira pessoa. Tá? Então, assim, função apelativa, ela foca o receptor, tá bom? Venha para o mundo de Marlboro, certo? Vamos lá. Terceira função que nós temos aqui é a que destaca o código, é a função metalinguística. Então eu trago aqui um exemplo, né, da música Samba de uma Nota Só. Na verdade, a letra é do Newton Mendonça e quem musicou essa canção foi o Tom Jobim, né, uma pessoa muito expressiva no movimento da bossa nova. Então, quando ele fala, eis aqui esse sambinha feito de uma nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. O que, que você tem? Um samba que fala do próprio samba. Né? O Caetano Veloso, quando fala, eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela, brasileira. Então, quando você tem a canção falando da canção, é o uso da função metalinguística da linguagem. Uma palavra que esclarece, que é esclarecida por outras palavras, por exemplo, no dicionário, né? A gente fala que é o uso da função metalinguística. Quando você tem um filme que fala do próprio filme, né, o making of, isso aí seria a função metalinguística, a foto da foto. Né? Então você pode pegar uma fotografia e fazer uma foto, ou então fotografar uma pessoa que está fotografando outra.
Então, isso seria a função metalinguística, o código explicando o próprio código, tá certo? A função fática é aquela que sintoniza o canal da comunicação. Então, quando você atende o telefone, você fala alô, né? Você fala oi para uma pessoa, você fala bom dia, né? Então, para iniciar a comunicação, a gente quebra o gelo falando oi, alô. Não, isso seria, então, a função fática. O professor quer dizer que quando uma pessoa vai falar do tempo, né, assim, para quebrar o silêncio, é o uso da função fática? Sim, né? Você está lá parado, aquele silêncio, alguém fala, nossa, que calor, hein? Certo? Vamos lá, a função referencial, a penúltima, hein, gente? Seria aquela que destaca o conteúdo. Então eu peguei aqui, ó, é um jornal popular, na verdade, né? É um recortezinho ali. Então tá lá, ó. Ladrão assalta ônibus que só levava ladrões. Então, só dava ladrão no ônibus XM3602, linha 766, assaltado às 5 horas de ontem na esquina da Avenida Jeremário Dantas com a Rua Edmar Werneck, em Jacarepaguá. As únicas exceções que a sabedoria policial admite são o motorista, o trocador, que aqui em São Paulo a gente chama de cobrador, e um passageiro não identificado, que reagiu ao assalto e feriu 9 pessoas. No ônibus havia 32 passageiros. Então você percebe, ó, embora ela tenha até uma linguagem meio popular, quando fala só dava ladrão no ônibus XM3602, você vê que tem um enfoque no conteúdo, no acontecimento em si. Por isso que nós falamos que ocorre a função referencial. De um modo geral, quando ocorre a função referencial, você tem a linguagem objetiva e formal, tá bom? Então vamos mais uma última. A função poética é aquela que destaca o modo de dizer, a forma de dizer. Então isso é muito comum você falar que as obras de arte elas têm predominantemente a função poética. Não importa que seja uma obra de arte da literatura, como esse caso aqui do Décio Ignatari, né? Luxo, 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 luxo. Ele vai construindo um poema de modo que se torna uma outra palavra que é o lixo, né? Como se fosse uma contraposição ao luxo, certo? Então, por exemplo, se você pegar um cantor, né, um cantor popular também é chamado de cantador, como nós temos aqui a imagem do Pereira da Viola, que é um poeta que dá o recado dele cantando, né? Então, por isso que ele não é só um poeta, né? Lembra lá do trovadorismo que nós já falamos disso, né? Ok? Então nós temos as 6 funções da linguagem: função emotiva, receptiva ou apelativa, função metalinguística, função fática, que sintoniza o canal da comunicação, função referencial e a função poética. Tá ok, pessoal? É isso aí, um abração do professor Fábio.